15 de novembro, dia da proclamação da República, feriado aqui no Brasil. Nosso bate-papo de hoje é sobre as formas de governo com o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Estou ficando quase sócio aqui já, né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, vamos começar falando da República, né? Que é um formato aí de governo que a gente conhece bem, mas que às vezes tem umas coisas meio estranhas, né? A República, ela parece um pouco estranha porque talvez a forma que a gente pratica a República no Brasil não seja aquela mais adequada. Se a gente olhar lá na definição clássica do Platão e de outros filósofos da área, falando que República seria, na tradução literal, coisa pública, ou seja, o gosto, o bom trato, o bom uso da coisa pública, nós passaríamos a enxergar que a República, de fato, ela não tem sido bem conduzida no Brasil nos últimos anos. O que é tratar bem a coisa pública? É fazer com que a coisa pública seja cuidada da melhor maneira possível para que todas as pessoas saiam satisfeitas e felizes com aquela forma de governo. Só que é o que a gente não tem enxergado na atualidade, né? O pessoal está deixando, né, a desejar aí. Está deixando a desejar, e ainda que a República ainda seja uma das melhores formas de governo que a gente tem, né? Poderíamos ser uma monarquia, enfim, ou uma república aí parlamentarista ou presidencialista, como a gente já teve no Brasil essa discussão em 1993, e é uma discussão que se perdeu ao longo dos anos, mas ainda é a melhor forma de governo. É a melhor forma que a gente faz para conseguir organizar a política nacional. Tanto que a maioria dos países do mundo utilizam a República como forma de governo e não é diferente daqui do Brasil, exceto algumas variações em relação a outros países, né? É isso que eu ia te perguntar. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm divisões, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, a diferença do sistema político estadunidense para o brasileiro é basicamente a forma como o eleitor elege o seu presidente da República. Lá nos Estados Unidos a eleição é indireta, né? Você escolhe um delegado, que no caso é um deputado, e aí esse delegado vai votar no presidente da República. Cada delegado vai equivaler a uma quantia, uma parcela de votos que vai eleger aquele presidente. Aqui no Brasil não. Aqui o voto é direto. Você elege o seu deputado federal, como nós vamos eleger o ano que vem, deputado estadual, governador, o senador, e o presidente da República de forma direta. O mais votado pelo voto direto é aquele que ganha. Então essa é a diferença básica aí entre o sistema dos Estados Unidos e do Brasil. Prova disso é que no Brasil, desde 89, com as eleições, a gente consegue eleger um presidente, seja no primeiro ou no segundo turno, da maneira direta, e os Estados Unidos, nesse ponto, é um pouco mais conservador, né? Prefere que um deputado, ou seja, o legítimo representante do povo no parlamento, possa eleger o seu presidente posteriormente. O que é que a gente tem de mais diferente nesse regime republicano aí em outros países, por exemplo? Olha, tem alguns casos que nós temos a república semipresidencialista, aquela que não é presidencialista como no Brasil, ou seja, o presidente é o chefe de Estado, o chefe de governo. Em outros países nós temos, ela é semipresidencialista porque ora o presidente é chefe de Estado, ora ele é de governo, ou ora, como no nosso caso, é os dois. Então, alguns países da Europa, basicamente, têm esse sistema de república semipresidencialista, porque ainda conserva a figura do rei, a figura do primeiro-ministro no parlamento exercendo algum tipo de função especial, a função de alguém nomeado, ou a função do presidente somente para tratar de assuntos internacionais e nomear um primeiro-ministro para poder tratar de assuntos nacionais. Então, existem essas diferenças. São países que carregam uma tradição republicana muito maior que a brasileira. A proclamação da República é de 1889, recente ainda, se for ver, né? Temos aí cento e poucos anos da proclamação da República no Brasil. Então, existe essa diferença básica, né? E aí, a gente às vezes acaba tentando um pouco confundir os limites da República no Brasil, até que ponto que ela caminhou, como que ela pode ser comparada com esses outros países, sim ou não, né? Você acredita que ainda dá para melhorar essa nossa República? Dá sim, um pouco melhorando as regras do jogo da eleição. Eu sempre insisto nesse ponto, a gente consegue melhorar um pouquinho a prática do político. E se a gente cuidar um pouco mais do o estilo de fazer política, nós fazemos política todo dia, na nossa casa, na nossa universidade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na rede social, a gente acaba fazendo política, ou seja, tentando convencer as pessoas de que algo está certo ou algo está errado, a gente vai conseguir também aprimorar a nossa república. De que maneira? Discutindo mais, dando voz para aquela pessoa que às vezes você acha que tem um argumento diferentemente do seu, lendo um pouco mais, conversando mais, dialogando de forma respeitosa, que é aquilo que a gente não tem visto muito no Brasil na atualidade. Por que você acredita que muita gente fala, nossa, eu detesto política? Não gosto nem de falar em política. Porque política, no geral, ela é chata e complicada. Vamos ser bem sinceros, ela é chata por quê?
porque não existe nenhum tipo de entretenimento da política, né? Ela é uma coisa séria. Afinal de contas, ela lida com o futuro da vida das pessoas em sociedade. Por isso que ela é chata, né? Não tem nenhum tipo de diversão na política, exceto alguns personagens engraçados que surgem aí, você não vê nenhum tipo de diversão. E ela é complicada porque normalmente ela não é explicada para as pessoas. Essa é a dificuldade de entender e de gostar da política. As pessoas precisam conhecer mais como funciona a república, qual que é a função do parlamento, do presidente, do governador, enfim, de todos os políticos, para que daí a gente possa cobrar até de maneira mais eficaz, né? Muitas pessoas cobram do prefeito mais segurança na cidade, mas essa é uma missão do governo do estado. Então é preciso conhecer mais como está estruturada a política no Brasil e a nossa república, consequentemente, para poder entendê-la melhor. Você acha que na educação básica e até para frente disso falta ainda um olhar mais específico para essa área? Talvez até uma forma de começar a despertar as futuras gerações? Assim, na educação básica a gente tem as disciplinas de sociologia, história, filosofia, até mesmo português, literatura, acaba tocando na política em algum momento, a geografia, enfim. A gente tem algumas disciplinas que tocam o tema da política, porém o exercício cidadão da política a gente só aprende no dia a dia. Somente participando da política que a gente vai conseguir melhorar o nosso exercício de cidadania. Não adianta nada a gente chegar na escola, como muitas pessoas dizem, precisa colocar uma matéria de política, todo mundo vai sair politizado. Aí vem um e defende que não pode ter uma escola com partido ou sem partido, conforme a gente vê atualmente. Os professores têm um viés claro de algum tipo de ideologia política, outros dizem que não. Então não adianta a gente ter esse tipo de discussão, a gente precisa avançar para a participação. As pessoas têm que estar mais lá no conselho municipal, tem que estar mais na Câmara, tem que estar mais cobrando até mesmo no seu condomínio, e aí entendendo um pouco mais como funcionam as regras do jogo da política que a cidadania do brasileiro pode melhorar. Você percebe que o público brasileiro prefere mais, às vezes, se manter afastado do que participar, embora já tenha crescido um pouco a participação? Assim, se mantém afastado não só por conta dessa dificuldade, dessa chatice que eu comentei brincando aqui sobre a política, ou até mesmo ela ser muito complicada de ser entendida, mas também pelo próprio desinteresse de anos. Parece que se envolver com política é se envolver com tudo aquilo que é sujo, que é ruim, que é muito difícil de ser atingido, que você não consegue ter nenhum tipo de objetivo a ser atingido, né? Parece que tudo fica na ideia e nada se concretiza. Então, tudo isso acaba afastando as pessoas, né? No noticiário da televisão em geral, a gente não vê nada de bom da política, só vê coisa ruim, notícia ruim, nada de novo, enfim, não se dá mídia aquilo que é diferente na política. E aí as pessoas acabam se afastando naturalmente por esse e por outros fatores que eu já comentei aqui também. A participação agora de crianças com essa criação de câmeras mirins, você acha que isso ajuda de alguma forma a aproximar, a fazer com que as pessoas participem mais? Assim, eu participei aqui da fundação da Câmara Mirim aqui de Maringá e é um projeto fenomenal. Assim, nos primeiros anos a gente ficou um pouco preocupado com o que ia acontecer, como ia funcionar, e hoje o projeto caminha aí com mais de 300 crianças todo ano se candidatando ou participando do convívio do Legislativo. Isso é muito bom, porque às vezes a criança tem um olhar muito diferente daquele do político adulto. Às vezes ela está preocupada com o brinquedo do parquinho, da praça, da frente da casa dela que está quebrada e todo mundo passou ali e não se ligou. Às vezes ela está preocupada com uma coisa que está na altura da visão dela, que ela é menor que a gente não conseguiu enxergar. Isso é importante porque esses programas de cidadania vão mostrar de fato o que é a política, como que ela funciona em si, sem defender candidato A ou B, político A ou B, partido A ou B, mas sim mostrar como que funciona a política no dia a dia. Isso é uma atitude louvável, muito importante, né? Isso virou uma febre aí no Brasil, e isso é bom para que a gente consiga formar as novas gerações. Para a gente fechar, proclamação da República, tem eleição ano que vem, que é que o pessoal tem que ficar de olho aí para tentar realmente melhorar esse país? Tem que ficar de olho basicamente aí no histórico dos candidatos, né? Olhar qual que é a história de cada candidato e principalmente se as propostas estão adequadas para cada cargo. No ano que vem a gente vai ter uma enxurrada de candidatos a deputados que vão falar que vão trazer milhares de verbas para a região. É a função também do deputado, mas essa não é a principal, que é fiscalizar e tentar propor leis em âmbito estadual ou nacional. Então, em primeiro lugar, é ver qual que é a validade de cada voto que você vai depositar lá na urna eletrônica. Depositar não, teclar agora, né? Qual que é a validade e a importância de cada voto que você vai teclar e qual que é a função que cada político se dispôs a fazer. Se ela condiz ou não com o cargo. Começa por aí. Se a gente começar a se preocupar com
com esse item já melhora muito a situação da política no Brasil. Pensar no todo também, né? Não só nos benefícios, né? Perto. Assim, não fazer política olhando só para sua barriga, tentando encher ela todo dia, mas sim olhar para toda a comunidade. Obrigada mais uma vez pela participação, Thiago. Obrigado a vocês pelo convite. Comunidade fica por aqui, a gente se vê novamente nesta quinta-feira, 6 da tarde, na TV Unicesumar. Tchau, tchau.